Olá, boa noite. Boa noite, porque hoje é uma quarta-feira à noite, né? Já são 19 horas e alguns minutos. O nosso programa Vera Itajaí, eu sou a Vera Itajaí, e chama Cultura e Conexões. Conexões empreendedoras, naturalmente, né? Nós estamos gravando diretamente aqui da nossa TV Stream, TV e Casa, programa ao vivo para você e a cores. Toda quarta-feira nos reunimos, sempre com alguns amigos aqui na nossa mesa redonda, né, batendo um papo, que eu chamo um programa de um talk show, e um papo descontraído, uma conversa entre amigos. Adoro esse termo, um bate-papo entre amigos, porque se não era amigo, passa a ser, né? Porque a gente fica aqui uma hora batendo papo, conversando, e é tão gostoso. Sempre tem um profissional, né, de uma categoria, de uma especialidade, né, com seus conhecimentos em diversos saberes. As pessoas, né, têm mais de um conhecimento, né, se apresentam de tantas formas, tantas expertises profissionais, né. Nós temos também um outro programa mais tarde, que é o Prosaica Poética, com K, Poética, Prosaica Poética, mais voltado para o segmento de literatura, poesias, né, crônicas e contos e lançamentos de livros dessa natureza. Estamos estreando também, de primeira mão, falando para vocês, o nosso programa Débora, uma mulher de fé. Esse programa começa em agosto, também vai ser um programa semanal, um programa ao vivo. Aliás, eu adoro fazer o programa ao vivo. Nada de fazer edição, corta ali, corta aqui, corta colar, não. Tem que ser naturalmente, com todos os errinhos que tem, porque a gente erra, né? De repente você tá com uma tosse, espirrou, né? Quando você edita o programa, você corta tudo isso, né? Mas eu acho gostoso essa espontaneidade, né? De gente fazer um programa que não é engessado, uma coisa natural. Então, o programa Déboras, uma mulher de fé, são para as mulheres cristãs, naturalmente, que gostam da Bíblia, gostam de ler a Bíblia, são assíduas leitoras da Bíblia e conhecem bastante essa trajetória de Débora, né, que foi uma juíza maravilhosa de Israel. Esse programa vai ser apresentado, somos duas apresentadoras. Eu, a Vera, né, Itajaí, aqui com você, e nossa amiga querida Tereza Yunes. Tereza também tem um trabalho belíssimo, então a gente vai estar apresentando esse programa em conjunto, é uma coprodução bem bacana. Depois vai ter um desdobramento muito interessante desse programa, a gente já está se organizando, vamos fazer livros desse programa, vai ser bem interessante. Exposições de arte, né, com algumas pinturas de artistas, mulheres cristãs que gostam de pintar, estarão pintando Débora. Cada uma vai pintar a sua Débora, né? Bacana. Meus queridos, para quem está em casa, né, agora à noite, boa noite. Se for amanhã, durante o dia, bom dia, ou boa tarde, né, para vocês. Que prazer poder contar com a companhia de vocês, né? Porque durante uma hora de programa a gente vai estar aqui conversando com um querido amigo que eu já o conheço há algum tempo. Um menino, eu posso chamá-lo de menino, mas ele é talentosíssimo. Ele é um jovem profissional e workaholic também, porque ele não para, viu? Bruno Castro. Tudo bem, Vera? Querido, obrigado pelo talentoso. Muito talentoso, eu já te conheço, eu sei dos seus talentos, que maravilha. Mas agradeço pelo convite de estar aqui mais uma vez, conversar contigo e principalmente, né, falar sobre o que a gente faz, levar mais conhecimento também para quem assiste aqui o programa. Exatamente. É um prazer estar aqui. Sua expertise aí, né? Queria agradecer aqui a nossa querida amiga jornalista Verônica Pacheco. Tudo bem, Verônica? Da Toda a Comunicação, assessora de imprensa. Que maravilha. Bruno, me conta, o que andas fazendo? Bem, seguindo firme com as consultorias. Firme com as então, consultorias, né? No ano passado, quando a gente veio aqui, eu falei bastante, exatamente. Foi maravilhoso. Então a gente pôde compartilhar um pouquinho, né, sobre o trabalho que a gente fazia. Sim. E envolvendo inteligência artificial, que é o hype, né? Tá todo mundo buscando entender um pouquinho mais da inteligência artificial.
Mas o meu foco é muito a gestão, né? Então, como eu venho... As empresas, né? Exatamente. Então, eu acabo... Os bannerzinhos, como eu faço, né? O negócio é alto escalão. Então, eu gosto muito dessa área. Então, acho que a minha bagagem profissional acabou me moldando de certa forma. E hoje eu trago esse conhecimento para as empresas. As empresas, então, né? sempre trabalhei bastante com processo. E a inteligência artificial... Inteligência artificial não tinha. Dava trabalho. Volta e meia a gente começa a falar, né, sobre a nossa formação e tal, porque eu me formei na graduação em administração em 2011. Então, o TCC era ir na biblioteca e ler livro, né? Hoje é outra realidade. Então, da mesma forma, quando a gente percebe que, como a gente fazia auditoria, na época né, que eu fazia com constância, assim, ia nos fornecedores da montadora. É porque você trabalhou, né? Voltando Sim. essa lembrança aqui, você trabalhou muitos anos na Renault. Na Renault. Isso. Então, e lá que você fez esse trabalho de processos, de validação, auditoria. Sem ainda a inteligência artificial. Sem inteligência artificial. Então, eu venho... Demorado, né? E sim. Tudo num passo de... Né, desde a organização de uma reunião de abertura de auditoria, sim, né? Então, a preparação do que você tem que ver. Então, hoje a inteligência artificial ajuda muito no meu próprio processo, né? Sim. E aí, como a gente acaba se habituando, e se você hoje é um consultor de processo, então está ligado com a inteligência artificial, você acaba ficando para trás, porque a inteligência artificial está voltada toda para o processo, né? Todo o processo, de qualquer empresa. Então, querendo ou não, acaba sendo um conhecimento quase obrigatório para a minha profissão. Sim. Né? Então tem que estar por dentro. Mas, né, voltando à pergunta, né, você me perguntou o que eu ando fazendo. Firme com as consultorias. Firme com as consultorias. Firme com as consultorias. Né? Então, buscando sempre, eu digo, né, sempre transformar. Acho que minha principal missão é transformar. Né? Porque a gente não fala só de processo empresarial. Quando a gente fala de processo empresarial, não existe empresa que cresça e que melhore, senão também melhorar as pessoas. Sim. Né? Então a gente acaba trabalhando com isso. As empresas existem porque tem pessoas. Exatamente. Né? Então as pessoas, elas são as chaves, né? Sim. Você pode ter processo bom, você pode ter tecnologia, mas se você não tiver pessoas engajadas, se não tiver pessoas que realmente comprometidas, exatamente, né? Você não consegue fazer o negócio rodar. Então a gente acaba trabalhando muito com a mentalidade. Sim. E aí é um grande desafio durante a consultoria, porque você faz um psicólogo, assim, de empresa também. Eu sei que você... acode os perrengues também, das pessoas, né, que têm tanta dificuldade, porque a empresa caminha bem quando a pessoa está bem também. Sim, né? Também. Né? A pessoa tem que se sentir bem onde ela está, né? Isso. Porque quando eu tenho conversado bastante sobre isso dentro das consultorias, porque hoje a gente tem que pensar no seguinte: as pessoas, muitas vezes, elas vêm com hábitos diferentes, elas vêm com uma cultura diferente até de casa. E a empresa, ela quer... até de uma outra empresa também, até de outra empresa. Que não passou pelo processo de deixar aquela cultura da empresa para Exatamente. trás, está, né, indo para uma outra, né? Exatamente. E quando a gente recebe uma pessoa né, diferente, com uma outra cultura dentro da empresa, a gente tem que, primeiro de tudo, apresentar para ela onde ela está. Né? E a empresa também tem essa responsabilidade da contratação em pegar pessoas também que tenham essa sinergia, né? Sim. Não adianta, é a mesma coisa você pensar num casamento. Sim. Né? Você não consegue casar duas pessoas com pensamentos totalmente opostos. Então, né? é uma sinergia, você tem certo, que... Exatamente. Sim. Então, da mesma forma funciona a empresa, porque principalmente... que os semelhantes se atraem, né? Então... Porque tem que ter uma cultura tem que ter uma sinergia, né? Sim. Então, a empresa, principalmente a familiar, ela é, querendo ou não, uma extensão do dono. Sim. Né? O dono traz a tua essência para dentro do negócio. Então, não adianta você colocar uma pessoa que tem uma cultura totalmente oposta. Sim. Então, vai dar problema. Né? Então, primeiro não vai caminhar junto, né? Exatamente. Não tem harmonia. Então, é uma questão, primeiro, de você buscar essa sinergia, e aí, depois que a pessoa está ali dentro, a gente trabalhar isso.
e fazer com que a pessoa se sinta pertencente àquele grupo. Então, se a gente não trabalha o esse sentido pertencimento... do pertencimento é tão Exatamente. bacana, né? Eu acho lindo isso. Sim. Hoje... Você sente acolhe, né? Te acolhe o ambiente, Sim. né? As pessoas te acolhem, você se sente acolhido. Sim, a gente tem que trabalhar isso. E para a gente trabalhar isso, a gente tem que entender da pessoa. Então, a liderança, ela não é simplesmente cobrar a meta. Isso é o básico. Sim. Mas a gente tem que pensar na liderança como uma missão. Sabe? E a missão da liderança é a transformação. Então, quando a gente pensa em liderar as pessoas, a gente pensa, poxa, como é que eu vou desenvolver essa pessoa? E para você desenvolver, você tem que ter aproximação humana. E para ter essa aproximação humana, você tem que entender exatamente o que move a pessoa. Sim. O que te move, entendeu? E aí você entendendo isso... É um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano mesmo, né? Por isso que eu sempre digo, né? Já me perguntaram, poxa, Bruna, mas não é muito... assim, divergente as coisas que você acaba levando à consultoria, porque é um pouco de processo, mentalidade, daí tecnologia, se complementam. Faz parte. Se complementam, por quê? O processo traz a organização, certo? A tecnologia, ela vai trazer a velocidade dessa organização. E aí a mentalidade é o que vai gerar consistência para manter aquilo funcionando. E aí depende de pessoas. Sim. Então por isso que eu digo, a responsabilidade maior de dar certo está na mentalidade das pessoas e na cultura que a gente está cultivando. Senão não dá certo, né? Então, da mesma forma, se você pega, vou implementar inteligência artificial aqui nesse processo, mas não cuidou do processo antes na organização, você está simplesmente dando velocidade para o caos. Entendeu? Então uma coisa está ligada com a outra. Tá. Né? Então a gente tem que caminhar separado. Exatamente. Tem que caminhar junto. Exatamente. Sim, então, quando a gente tem essa visão um pouco mais ampla, né, de que realmente uma coisa complementa a outra, a gente vai começa a trabalhar de forma organizada e trazendo uma sinergia dentro do projeto. Sim, né? Então é bastante. Então a consultoria é bem completa mesmo. Assim, sim, né? sim. Você não só faz, vamos dizer assim, as adaptações do sistema para a empresa, né, dessa alta tecnologia e tudo mais. Acaba envolvendo bastante mentalidade e, como você falou, psicólogo da empresa. Psicólogo da empresa, psicanalista da empresa. Também. Porque eu vejo assim, que quando você vê, aquela empresa tá mal, não sei o quê, parará, porque é o governo, porque é isso, porque é aquilo. As outras empresas também têm problema. Tem o governo, tá aí cobrando juros altíssimos, cobrando não sei o quê, mas de repente outras empresas estão bem. Por quê? Talvez o dono daquela outra empresa não esteja passando pelas dificuldades que o outro está passando. Sim. Né? Ele tem crise no casamento, crise com os filhos, crise de identidade mesmo espiritual, a pessoa com a pessoa mesmo vivendo um outro processo de vida psicológico, né? E resgatando coisas da infância. Hoje a gente fala em terapia, como é que a gente chama? Terapia sistêmica, né? Sistêmica, as coisas todas. E você começa a trabalhar. Se você tem uma situação mal resolvida lá na tua infância, você nem lembra. Você diz, mas está mal resolvida, mas eu nem lembro, então está resolvido, você não lembra, né? Sim. Não. Eu acho que todo... Você falou em sinergia, né? Todo o nosso corpo, toda a nossa energia, toda a nossa sinergia vai estar se movimentando de alguma forma para até boicotar. Eu tenho uma crença interna, assim, né, até compartilhando aqui no momento, que todo adulto é uma criança ferida também, né? É impossível uma pessoa não trazer uma ferida, porque não existe escola para pai e mãe. Você aprende a ser pai e mãe sendo. Né? Sendo. Então, você vai errar. Isso vai acontecer. Não vem receita então, da mesma forma, né? Os nossos pais, eles podem cometer erros porque eles não aprenderam com alguém, eles aprenderam fazendo, né? Da mesma forma, a gente com os nossos filhos. Exatamente. Então, eu acabo percebendo uma coisa assim, com o decorrer do tempo, seguindo, né, vendo a minha história também, que geralmente essas feridas que às vezes são criadas lá no passado, geralmente está ali o teu maior desafio de desenvolvimento. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu era uma pessoa, dentro da minha infância e adolescência, eu não falava.
eu tinha uma dificuldade enorme de me comunicar, sabe? Tímido, então, mais muito arredio, tímido. Exatamente. Então, que era... engraçado, você sabia que hoje, imaginei hoje apresentando um programa conversadeira do jeito que eu sou, curiosa, pergunto tudo, falo assim, me conte tudo, não esconda nada. Eu também, na minha adolescência, na minha infância e começo da adolescência, eu fui uma menina muito tímida. Sim. Depois de adulta, ainda um pouco tímida, na jovem adulta, eu lembro que eu falava assim, nossa, acho que eu sou patologicamente tímida. Porque eu também tinha dificuldade de me comunicar, que engraçado, né? Exatamente. Depois muda. E para você ver, né? Você acaba percebendo que aquela dificuldade, aquele bloqueio, geralmente está naquilo que você mais quer fazer. Né? Hoje você não está aqui como apresentadora. Você veja, é incrível, né? Né? Então hoje eu amo fazer uma palestra. Eu gosto de falar sobre o que eu faço. Sabe, eu gosto. Tá precisando voltar aqui para exatamente. E eu gosto de ensinar também. Então, dentro de tudo isso, acho que se eu não escolhesse talvez a profissão consultor, eu seria professor. Olha né? Então, eu acho que é uma coisa assim que acende, a questão da missão de ensinar, de transbordar aquilo que a gente já aprendeu. E você falou uma palavra bem bacana que eu gosto muito. Eu acho que é bem por aí o caminho. Você transborda. Você transborda, quando exatamente. Você tá, né? Tá cheio, né, de conhecimento e tem tanta coisa bacana. E é por isso que é tão importante também a gente se cuidar, né? Sim. Porque quando, geralmente, às vezes a gente até pensa, né, de sempre estar ajudando o próximo, mas se a gente também não estiver no 100% e transbordando, a gente não consegue ajudar da forma como a gente poderia ajudar, né? Exatamente. Então, é importante a gente buscar essa alimentação interna. E aí a alimentação interna é cuidado espiritual, é cuidado emocional, é ter uma condição legal em casa, né, relacionamentos, enfim, ter a harmonia, a paz de espírito, né? Eu digo que é tudo de bom. Exatamente. Eu costumo dizer, depois de ter estudado a psicologia positiva, né? Eu sou uma adepta, sabe? Eu sou psicanalista de formação também. Mas eu sou muito adepta da psicologia positiva. E na psicologia, enquanto eu estudava, fazia a especialização, eu não lembro qual livro foi, mas eu lembro que eu aprendi isso, que a felicidade, muitas vezes, ela pode até ser vista como momentânea. Ela é como quase ilusória, porque a felicidade não é uma questão de ser feliz, é uma questão de você estar num momento de felicidade. E o que a gente tem que buscar é a paz de espírito. Isso, com porque certeza. Todo mundo vai ter altos e baixos dentro dos momentos da vida. A vida não é linear. Não é linear. Né? Então, o importante é você ter a paz de espírito e você ter uma condição legal emocional no estresse, numa situação de dificuldade. Então, se você tem a paz de espírito e você traz, né, a tua consciência para o agora, você tem a condição melhor de lidar com as situações. E aí, claro, né, essa regulação emocional vai ser muito mais exaltada no momento de alegria, que daí é a felicidade. É uma felicidade. Sim. Mas é interessante isso que você trouxe agora, como consciência, né? Estar presente. Sim, estar presente. Né? No momento presente, né? Porque as pessoas às vezes vivem um pouquinho lá no passado, né, e no futuro, e às vezes não estão presentes ali. Porque as coisas meio que escapam da mão, né? Olha, eu acho que já tem estudos sobre isso, mas chutando aqui, eu acho que as pessoas estão 90% do tempo no passado ou no futuro. Sim. Né? Porque hoje... Tem estudos sobre isso. Tem, verdade. Então eu não vou lembrar de dados agora, mas eu sei que tem. E quando você geralmente conversa com as pessoas, elas sempre estão falando sobre o que aconteceu, né? Ou às vezes a lamentação, né? Sobre o vitimismo, né? Que a gente chama. Sim, né? Às vezes a situação do hoje não é melhor do que a de ontem, e também preocupados com o que vai acontecer. E aí o agora não é vivido. Né? Não é vivido. Então a única coisa que existe é o agora. Sensacional. A gente pode até pensar no que pode acontecer. E geralmente 97% das vezes do pensamento negativo que a gente tem com relação ao que pode acontecer, ele acaba não acontecendo. Né? Então, é uma questão de... A nossa mente para nós. Sim, ela mente. Mas isso por conta de uma reação natural, né? Porque ela é programada para se defender, para se proteger. Né? Então, isso desde a... Então, o ser humano, ele já vem
séculos, né? Sim, Com essa programação. Então, o pré-histórico se escondia lá nas cavernas porque, né, ele tinha medo. Então, tinha medo até da sombra, né? Exatamente, é a necessidade de sobrevivência. Essa necessidade de sobrevivência está na gente até hoje. Tá, até hoje. Então, quero sobreviver. Então eu não vou sair do meu emprego, eu não vou arriscar meu sonho, eu não vou tentar aquilo que eu tanto queria, mas é porque está vivendo na sobrevivência e tem o receio de dar o passo. É verdade, e tem aquela questão que a gente chama assim, tá na zona de conforto. Uhum. E que às vezes essa zona de conforto, ela nem é tão confortável assim. Exatamente. Mas a pessoa se acomodou, uhum. né? E passa a entender que aquilo ali é a zona de conforto. Sim, exatamente. É engraçado isso, né? E o conforto gera segurança, né? Então, mas se eu quero crescer, eu tenho que... uma chave. Exatamente, tem que virar a chave. Um exemplo, né, de... Quando a gente percebe que as coisas têm que mudar, geralmente é porque ela não sai do lugar. Né? O maior sinal de que você tem que virar a chave, que você tem que renunciar a algo, é a hora da estagnação. E isso serve tanto para o cara que está começando a empreender, quanto para o cara que já tem seu faturamento de milhões. Vou te dar o exemplo. O cara que começou a empreender, às vezes lá, vou montar aqui uma lanchonete na garagem de casa. Né? Então tá ali vendendo, tal, começou a aumentar o movimento, não tem aonde mais as pessoas sentarem, eu vou ter que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? É alugar um espaço, é contratar funcionário. Isso, exatamente. Futuramente. Só que aí vem o medo, né? Sim. Poxa, mas eu vou sair daqui, eu não estou pagando aluguel, mas vou ter que contratar funcionário. Mas se ele não der esse passo, essa ruptura, ele não cresce. É como se fosse... Ele vai saber se vai ter sucesso. Exatamente, é como se fosse a escadinha ali. Então ele chegou na ponta. Para ele subir, ele vai ter que largar a mão de algumas coisas. Tanto para o cara que já fatura milhões. Às vezes o cara que fatura milhões chegou num patamar que ele quer crescer mais e ele sabe que ele cresceu porque ele fez sempre daquela forma. Só que eu sou de processo. Você é de processo. Eu falo de para os pequenos e para os grandes. Exatamente. Então, de processo, eu já penso. E se o cara quer crescer, ele tem que ter um processo mais autônomo. Ah, sim. E o cara que cresceu e está faturando milhões e não larga o osso de querer controlar tudo, ele não vai dar o passo que ele precisa, entende? E aí mexe no ego, mexe na coragem de realmente delegar aquela responsabilidade para um outro líder, entendeu? Só que ele precisa fazer isso, ele precisa renunciar. A renúncia, muitas vezes, é o que vai permitir o próximo passo de crescimento. O que seria esse medo da renúncia, Bruno? O empresário, esse grande, vamos dizer assim, se ele renunciar, ele tem medo assim, ele não vai perder a empresa é dele, obviamente. Sim. Mas que medo é esse que ele tem de repente, pessoas não respeitarem ele, porque ele não está mais cuidando daquele departamento? É porque geralmente isso acontece quando não tem uma cultura forte. Né? E quando eu falo de cultura forte, é um sistema onde as pessoas sabem o que tem que fazer, elas sabem quais são as entregas diárias, elas sabem que elas precisam reportar e o que elas fazem acabam gerando indicadores. Se a empresa não tem isso, tudo que precisa tomar de decisão vai depender do dono. Qualquer coisa diferente o dono tem que saber, porque ele não sabe, não tem os números ali na ponta da língua, não tem num gráfico, não tem num painel, entendeu? Então não tem processo autônomo. E isso, se ele não tem isso, não gera segurança. Então ele não vai largar o osso, porque ele precisa estar no controle o tempo todo. E aí, quando entra um profissional como você na empresa de um empresário desse, vai criar toda uma infraestrutura. Sim, a gente começa entendendo qual é a cultura, né? E eu falo que eu preciso ver o manual cultural. O que é o manual cultural? É aquilo que geralmente as empresas têm na parede ou às vezes está na gaveta guardado lá, né? Que é a missão, visão, valores da empresa. Então tem que ver se isso está sendo colocado em prática. Só que nessa revisão, eu vou forçar a inclusão de um valor que é essencial para transformar tudo. Esse valor é qualidade. Sim, daí tem visão, então, assim, dentro e qualidade. Só que assim, dentro dos valores a qualidade. Porque dentro dos valores, às vezes tem lá compromisso, honestidade, respeito, tal. É tão básico, às vezes a gente pensa, beleza. Né?
Só que a qualidade é o que vai transformar, porque a qualidade não é simplesmente saber se o processo está conforme ou não conforme. Porque quando se fala de qualidade, geralmente as pessoas enxergam assim, é o operador no final da linha vendo se a peça está boa ou se está ruim. Isso é controle. Controle de qualidade. O que é qualidade na essência de valor? A qualidade é compromisso, a qualidade é rigor, a qualidade é postura, a qualidade é respeitar a regra, é ter horário, sabe? É realmente fazer... né? Exatamente, então é postura. A qualidade é comportamento, é mentalidade. Sim. Então se a gente não coloca qualidade, a gente não consegue transformar. E as pessoas têm que começar a ter um entendimento sobre isso, o que é a qualidade. Sabe? Então aqui a gente começa a mudança cultural. Então a gente envolve a liderança, porque quem é o guardião da cultura são os líderes. E se eles não abraçarem, não entenderem isso, eles não vão conseguir repassar para as equipes. Parece que tem que revisar sempre, como se fosse uma cartilha nova ali, Exatamente. Né? Tem que estar sempre olhando, revisando, será que a gente está no caminho certo, fazendo tudo Sim, isso aqui? Exatamente. Então precisa ter esse entendimento inicial. E depois que tem esse entendimento inicial, a gente vai começar a trabalhar a rotina de gestão dos líderes. Então vamos entender, o que você tem que fazer? Como é que tá? Tem descrição de cargo? Está definido o que você certinho que você tem que fazer? Porque dentro da descrição de cargo a gente entende quais são os indicadores que ele tem que entregar. Dentro do que ele tem que entregar, a gente tem que ter controles para que gere indicadores e aí a direção comece a entender se ele está entregando o que tem que entregar ou não. Então isso vai gerando... Não olhar só como dono da empresa ou empresário, mas sim como os compromissos que ele tem também. Sim, né? Porque dentro da descrição a gente vai entender exatamente quais são as entregas. Só que isso vai além, além de indicador, a gente começa a trabalhar a rotina de gestão. Durante o dia, quais são os principais pontos que eu tenho que ver? Qual é o meu checklist diário que eu tenho que respeitar, certo? Porque isso vai trazer uma gestão organizada. Que bacana. Então, é dessa forma que a gente vai moldando o processo. Depois que a gente trabalha a rotina de gestão, a gente está começando a mexer com hábitos. Sim. E geralmente aqui a gente às vezes encontra como é que fala? Dificuldade de mudanças de hábitos, seria isso? Resistência à palavra. Resistência, é verdade. Resistência à palavra, né? Então, pessoas têm muita resistência, sim, né, mudanças de hábitos. E eu como consultor eu tenho que tomar um certo cuidado também de como eu vou passar isso, porque a resistência pode ser maior se eles não enxergam o meu real papel lá dentro. Porque eu posso ser visto como uma ameaça. Uau! Né? Tem isso também? Tem, por que eu posso ser visto como uma ameaça? Mas ele te contrata como profissional? O dono me contrata, mas o gerente que está cuidando de um certo departamento, às vezes ele não entende isso. Daí né? Então ele tudo, como é que fica o cargo aqui? Mas será que se eu ficar aceitando tudo que ele está falando, daqui a pouco a dona da empresa vê, né? O dono da empresa vê lá que ele é melhor e eu tô perdendo o meu lugar. Então eu tenho que me posicionar como um suporte. Sim. Eu tô ali como suporte. E eu já deixo claro, minha intenção é me manter como consultor. É minha missão. Eu não quero mais trabalhar para uma empresa. Eu já tive essa fase e agora eu acredito que eu estou no caminho certo. Então, com relação a isso, quem tiver... né? Querer contratar consultoria, fique tranquilo. Consultoria do Bruno Castro, fique tranquilo, viu? Eu não quero cargo de ninguém, eu quero atuar como consultor. Então tem que tomar um certo cuidado para não ser visto como uma ameaça. Sim. Então, e outra coisa, né? A resistência. Vou fazer uma pergunta assim, né? Você já sentiu você já está há alguns anos fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho, né? Sim. Você, nesse tempo todo, você já sentiu isso de alguma empresa que você foi chamado? Em algum momento você percebeu, assim, alguma coisa que você eu tive um cliente no ano passado que eu tive uma sensação de que isso tivesse acontecendo. Esse trabalho acabou finalizando em fevereiro ali, mas eu tive algumas gestões ali que eu estava trabalhando com eles e percebi isso, uma certa resistência, sabe? Tá. Então, quando você percebe, eu tento, né, pode ser que eu tenha falado alguma coisa assim que esteja percebendo que eu quero me impor. Não quero me impor. Sim. Eu quero levar metodologia, eu quero levar ferramenta, eu quero levar orientação e me colocar como suporte.
Esse é meu papel como consultor. Então, eu só quero transmitir e multiplicar a bagagem que eu tenho. Né? Então, tem isso também, tem que tomar certo cuidado. Mas, né, então, você vê, né, foi uma pergunta sobre a questão do dono da empresa, né? Como é que ele percebe isso, que ele tem que mudar, tem que renunciar. É justamente por conta dessa cultura que está implementada na empresa, uma cultura que ainda não está sustentável. Né? Se ele se ele pegar umas férias de 30 dias, pode ser que a empresa já não ande sozinha. Né? O telefone dele não vai parar de tocar. Daí, tem decisões que ele vai precisar tomar. Como é que a gente usa essa expressão? Você vira empregado de você mesmo, né? Sim, esses dias eu fui... Você não pode sair de férias, passear, ou viajar, fazer parceria com outras empresas, daí tem que visitar uma empresa que você é sócio, às vezes, num outro país, ou num outro estado, né? E como você vai sair, abandonar a sua empresa? Não dá, né? Exatamente. Eu fui num evento esses dias atrás e fui me apresentar, né, no pitch um pitch de uma reunião de networking. Eu fiz a pergunta: a tua empresa nasceu para te dar liberdade ou para você ser escravo dela? E aí, né, essa é a pergunta inicial que eu faço. A maioria é escravo, né? A maioria é escravo. Então, a gente monta uma empresa, e principalmente quando ela começa a dar certo, poxa, qual que é o objetivo? O objetivo é que ela te dê mais liberdade. Sim. O objetivo é para que ela te dê uma condição financeira para você aproveitar a tua vida. Sim. Afinal de contas, a gente quer usufruir. Claro, você trabalha tanto, né? Sim. Então, esse é o objetivo. Então, por que eu tenho a empresa? Não é para me tornar escravo dela. Né? E outra, se ela já está crescendo, eu tenho que ter um processo que vai permitir a expansão. E se o processo não estiver organizado, não vai expandir. Ou vai expandir também o caos, né? O caos. Ou até mesmo ou até mesmo aquele empresário que está pensando na sucessão. Né? Né? Também, já porque... está com 30 e poucos anos de empresa, quer se aposentar. E às vezes ele... Passar para a família ou para um filho, né? E principalmente quando não tem um filho para assumir. E aí, vai passar para quem? Né? E aí ele tem que contratar um CEO para a empresa. Então, para você contratar um CEO, sabendo que o teu processo não está redondo, a chance, né? Coitado do CEO que vai assumir isso, né? Exatamente. Então, assim, é importante que coloque os olhos para o processo. Sim. Então, claro que muitas vezes o empresário pensa, né? Poxa, mas se eu implementar um controle aqui, um processo assim, assim, assado, vai deixar o meu processo às vezes mais caro, mas você está preparando o teu processo para multiplicar. Eu faturo 10 milhões, quero faturar 20. Tá, então vamos deixar o teu processo compatível para sustentar os 20 já. Né? Então, às vezes... Isso tem custos. Exatamente, né? Então a estrutura vai mudar, óbvio. Sim. Né? A mesma coisa, a mesma história do cara que abriu a lanchonete na garagem. Não quer crescer? Vai ter que contratar. Né? Vai ter que alugar um espaço maior. Então, são ossos do ofício. Ossos do ofício é ótimo. Mas que bacana. Me diz uma coisa. Tem muitos pequenos empreendedores, micros, né? Pequenos e tudo. Mas até para os micros, que tem lá dois, três funcionários, assim, 4. Esse sistema é bom também, assim? Ou deve não, quando é muito pequeno não tem essa necessidade. Quando... Ou é bom já começar com uma estrutura, porque é uma nova cultura, né? É uma nova cultura. Amanhã ele está bem organizadinho com esses meia dúzia de funcionários e esse sistema que você tem, daí ele vai poder contratar mais pessoas, ampliar o produto dele, hoje... a fabricação, as vendas. Hoje, para atender o microempreendedor, geralmente eu acabo oferecendo alguns projetos assim avulsos. O que eu quero dizer com isso? Preciso de um aplicativo específico aqui para melhorar no processo de organização de clientes, né? de gestão de clientes. Isso também, então, assim, a gente pode trabalhar, exatamente. Hoje eu tenho um aplicativo que eu já está em implementação, inclusive, numa empresa, né, que já tem setores, já tem funcionários, que eu chamo de Loop, né, que é a lista única de problemas. Ele é um aplicativo para ajudar na gestão de melhoria contínua. Então ele acaba sendo até educativo. Por que educativo? Cada gerente tem o seu login, ele vai colocar lá os problemas que têm que ser tratados, e dentro desse sistema,
ele tem lá as informações de ação, prazo, responsável, só que dentro ele também respeita um escalonamento, uma regra de escalonamento, ou seja, se o problema é grave, em 2 dias vai chegar para o gerente geral, em 3 dias vai chegar para a direção. E assim, o que é mais interessante, às vezes colocou lá um problema que é uma coisa básica para se fazer. Vamos supor que ele colocou lá 30 dias para resolver. E ok, não tem gravidade, é uma coisa simples de fazer. Só que Mas veja... era simples, não era bom já fazer? Também, né? Né? Mas aí por isso que eu digo que é um aplicativo já educativo. Por que educativo? Pense um problema simples de resolver, que poderia ser resolvido às vezes, né, rapidamente. Sim. Não tem prioridade. Aí ele deixa passar o tempo, aí o próprio aplicativo começa a jogar para gerente geral e para direção. Pô, vai ficar feio, né? Porque já faz o processo automático. Sim. Não resolveu até um determinado tempo, ele vai seguir. Então, isso. você, dentro das classificações, ele tem lá nível básico. Me veio agora uma piadinha assim, aplicativo dedo duro? Dedo duro. Né? Já? A direção, ela tem total autonomia para visualizar tudo que o gerente está vendo, que os líderes estão fazendo, né? Só que já se torna uma questão assim de não cumprimento de prazo, né, de não cuidado com coisas básicas. Procrastinou. Exatamente, procrastinou uma coisa básica e não pode deixar chegar no nível de expirar prazo para chegar numa gerência geral, para chegar numa direção, entendeu? Sim. Então, dependendo da empresa, às vezes não fica viável fazer uma consultoria completa. Às vezes fica viável colocar um aplicativo desse no processo. Vai ajudar a educar a gestão. E querendo ou não... Esse perfil de aplicativo é tanto para pequenas empresas serve como para também. grandes empresas. Serve também. Né? Então, esse aplicativo dá para implementar e é personalizável. Né? Dá para personalizar para o negócio. Então, e querendo ou não, você está colocando um sistema que ele é altamente educativo. Né? Ele está ajudando a fazer a gestão da empresa. Que bacana isso. E quando você fala desenvolver para a empresa pequenos negócios, assim, né, separado, tipo aplicativo, você também faz um aplicativo para, como é que chama isso? Esse bot, alguma coisa assim? Os chatbots. Para responder. Dá para fazer também. Pelo WhatsApp. Tudo funcionar meio que automático, assim, de uma forma, de uma resposta bem humanizada. Sim, tem também aplicativo, né, dá para fazer um aplicativo de atendimento automatizado com WhatsApp. Né? Eu acabo focando muito mais no processo do que atendimento, né, mas dá para fazer também. Mas você também atendo, tá. Sim, a gente consegue sim. Você está fazendo tudo isso sozinho? Vou fazer uma pergunta bem curiosa agora. Sim, hoje eu tenho... Você já está com uma equipe, já está construindo uma equipe? Hoje eu tenho algumas parcerias. Sim. Né? Mas grande parte do trabalho sou eu. Sou eu, tanto dos aplicativos ali, dependendo da complexidade, aí busco os contatos que eu tenho também de parceiros. Os parceiros. Né? Então, às vezes é um projeto que vai demandar mais complexidade, aí eu prefiro já envolver um parceiro para poder depositar mais tempo naquilo. Porque eu gosto de poder depositar tempo realmente na gestão, na organização de tudo, né? E principalmente na questão da mentalidade. Tá. Né? Então, eu gosto da tecnologia. Gosto da tecnologia, mas eu gosto da mentalidade. Exatamente. Né? Então, o meu negócio é transformação. Transformação cultural. Então, é uma coisa que eu já entendi. Inclusive, já tive momentos assim que eu pensei, poxa, vou focar mais na tecnologia agora por conta do hype. E eu comecei a perceber que eu estava saindo da minha essência. Sabe? Então, eu não posso sair disso. Que bacana. Eu não posso, porque a minha missão é organizar, é a parte cultural, é mexer com a mentalidade. Se eu começar a sair disso, eu começo a sair da minha essência, sabe? Então, amo a tecnologia, mas amo também a transformação humana. Perfeito. Sabe? Então a gente tem que conhecer como é que a cabeça do funcionário e aí no meu funciona, né? E quais são os valores que eles têm, né? E valores em vários aspectos, é tão abrangente, né? Sim. A gente pensa que valor é só respeito, ou não sei mais o que, não, são tantas questões. Não, tem vários, né? A empresa pode colocar lá de
sei lá, de 3 a 15 valores dentro do manual cultural, né? Mas é como eu comentei, a gente faz a revisão inicial, mas a qualidade tem que ter. A qualidade tem que estar lá. E eu na indústria fui, né, por 15 anos, qualidade. Qualidade, né? Então disso você entende bem também. Disso foi que eu sempre fiz. Né? Por isso que você mantém isso também com a sua clientela, né? Sim. E você tem, Bruno, se você pode falar pra gente, assim, de um cliente seu que você fez um trabalho bacana, que ele ficou super feliz, deu tudo certo, olha, já está andando de vento em popa, e você falou assim, agora já caminha sozinho, porque está tudo bem estruturado. Um projeto que realmente a gente conseguiu explorar tudo que eu tinha para entregar na consultoria. É um projeto que também eu não saí de lá ainda, né? A gente está fazendo trabalho desde o ano passado, mas já teve muita transformação, que é o Alto Posto Nono Ângelo, que fica em São José dos Pinhais. Então a gente fez um trabalho Nono Ângelo. Nono Ângelo. Isso. Então lá a gente conseguiu explorar tudo que eu tinha assim para oferecer da consultoria. Tá. Porque eu já tive clientes que preferiram, Bruno, eu só quero trabalhar aqui processo e esse departamento. E às vezes o foco não era a tecnologia. E eu já tive clientes que, Bruno, eu só quero focar nesse processo, só que eu preciso fazer um aplicativo só para melhorar essa parte. Então, assim, tem diferentes situações. A consultoria completa, né? Então é um trabalho mais forte, né? Mais robusto e leva tempo, porque mudança cultural, falo para você, Vera, você em um ano você está mudando ainda, sabia? Então leva tempo. As exatamente, você está mexendo com mudanças, né? A gente faz isso. As mudanças de mentalidade, elas levam muito. Sim. Leva muito tempo. Muito tempo, não é mesmo uma semana, e às vezes... um ano, às vezes é muito mais. E é uma construção, né? Sim. Essa mudança é uma construção. A gente fala muito em virar chave, né? Virou chave, tá? Virou a chave, mas para chegar a virar a chave... Às vezes tem que ser gradativo. Né? Então, às vezes você quer fazer a transformação, principalmente da liderança. Então, às vezes a liderança já está ali trabalhando por décadas dentro daquela empresa. Como é que você vai mudar de um dia para a noite? Você não muda. Então você tem que começar a mostrar. Né? Exatamente. Então por isso que você tem que começar a mostrar. E aí vem o posicionamento do consultor. Suporte, eu estou trazendo a metodologia, eu estou trazendo ferramenta, eu estou trazendo orientação. Eu não estou aqui para tomar lugar de ninguém, né? E eu não estou aqui para mandar. Eu estou aqui para orientar. Se está dando um passo diferente do que a gente está fazendo, eu vou falar. Vai gerar desconforto? Vai gerar desconforto. Sem desconforto, gera, exatamente. Né? Então exatamente o que eu sempre falo. Se a gente não está trabalhando e não gera desconforto, não está mudando. Né? A mudança exige desconforto também. Sim. Então faz parte do processo. Como diz, todo crescimento dói, né? Sim, todo crescimento dói. Então o profissional, se ele é maduro, ele vai entender isso com facilidade. Né? A não ser que tenha muita imaturidade ainda, aí complica. Né? E tem muito assim no mercado também. Sim, né? Sim. Me diz uma coisa, uma outra curiosidade. Quando você vai atender esse cliente que te procurou, você leva para ele o teu Media Kit, porque ele já viu você na mídia social, em algum programa de entrevista, ou em alguma palestra, ele já te acompanha, alguém indicou, né? Mas ele... Deixa eu ver se eu consigo perguntar para você. Se ele pede para você, Bruno, mostra o teu Media Kit assim na nossa telona lá na empresa, de repente deve ter como é que chama aquilo ali? Um telão, ou uma TV mesmo. Para explicar para os nossos funcionários aqui como é que, porque ele pode conhecer um pouco de você, já, mas os funcionários desconhecem, né? Sim. E você chega a fazer isso ou não? Hoje eu tenho... Você tem aquele modelo que eu lembro da vez que você, da outra vez, né, que você fez a palestra aqui. Então, fantástico, tudo ali detalhadamente, tudo que você faz, né? Sim, mostro sim, né? E geralmente, quando se trata de consultoria, eles pedem uma indicação, né? Já tive casos de pedirem contato de um outro cliente que eu tive e passei, justamente para... Isso é bom, porque acaba gerando mais confiança também. Exatamente. E, né, então,
tenho boas referências, né, repasso, mostro também vários trabalhos que já foram implementados, então tanto da parte da tecnologia, aplicativos, quanto todo o processo que é implementado dentro da consultoria, né, então tem já cronograma de aplicação já para apresentar como é feito, né, ferramentas que são implementadas, a organização que é feita. Então tem que ter isso na manga. Na manga, porque, né? porque senão a gente acaba não conseguindo gerar toda essa credibilidade e autoridade sobre o que a gente está fazendo, né? Até porque é um mercado muito novo também, sim, né? De consultoria, de sim, assessoria, né? Voltado para eu acho que de... agora eu até vejo que está aparecendo mais, assim, talvez por conta da inteligência artificial. Só que é difícil o profissional também que tem essa bagagem da indústria, que trabalhou com desenvolvimento de processos, né? Então... Porque você trouxe todo o teu conhecimento da indústria. Sim. Para dentro da era não digital, da era analógica, analógica, né? Para o digital, né? Para o digital. E aí foi um salto quântico, né? Exatamente, é uma mudança gigantesca. Né? Gigantesca. E eu percebo muito assim, Vera, uma questão assim, passou 2 meses eu já vejo como eu consigo evoluir a parte da consultoria, sabe? A gente consegue evoluir muito, porque essa mudança da tecnologia, eu tenho que estar sempre atualizado, vendo o que está mudando, novas ferramentas. Então hoje eu tenho lá, sei lá, acho que umas 3, 4 ferramentas de IA que eu tenho os planos pagos que eu preciso delas porque faz parte já do trabalho, sabe? Então, para construir aplicativos, para fazer várias coisas, né? Então, a gente acaba já tornando aquelas ferramentas ali como parte do processo. Então, hoje eu vejo que dá uma mudança muito grande, de tempo em tempo, o nível que eu estou conseguindo entregar na consultoria, sabe? E cada vez mais organizada e cada vez mais bem embalada, né? Digo assim. Tá, um negócio redondo mesmo. Exatamente. Já, né? Exatamente. Mas é um processo, né? A gente... e aí eu estava comentando que agora eu vejo que tem mais profissionais mexendo com isso. Até um tempo atrás, assim, você ouvia bastante, e tem ainda, né, vários profissionais que trabalham com as certificações. Então, eu não trabalho com as certificações, mas eu era o auditor que ia até as empresas que faziam a certificação para ser aprovado pelo meu processo, por mim, que era da montadora, entendeu? Então... eu tive que conhecer de ISO 9001, tive que conhecer de ATF, que são as certificações que a montadora exige, né? Só que hoje, para empresa, pequena, média empresa, eu não levo essas siglas, sabe? Porque eu acho que o que é mais importante é a gente trabalhar com o conceito aplicado. Tá. Então, assim, tudo isso que eu falei para você, por exemplo... Não necessariamente vamos aplicar aqui o PDCA, vamos aplicar aqui a filosofia Kaizen, vamos aplicar aqui os documentos BPMN, que são todas siglas que vêm do processo industrial. Só que se eu ficar falando isso para o microempreendedor, para o empreendedor, né, de pequena empresa, média empresa, às vezes o cara, o que é isso? Eu tenho que me adequar à linguagem deles. Então, eu vou trabalhar resolvendo a rotina gerencial do teu processo. Eu vou levar autonomia para o teu processo para você ter mais liberdade, entendeu? Então, eu não levo todas essas siglas. Eu acabo aplicando na prática o que elas são, mas sem ficar colocando nomenclatura. Sabe? Esse exemplo que eu falei para você do aplicativo, de gestão de problemas, isso tudo é a filosofia Kaizen, né? Que é o que a gente aprende na indústria. Só que eu não fico falando que é a Kaizen, entendeu? No final, assim, você... Sim, eu até comento, né? Mas eu primeiro mostro, eu fiz aqui um aplicativo, funciona assim, assim, assado, o pessoal entender o conceito. E aí depois, né, eu posso até falar que é a filosofia Kaizen, né? Então, como vem da qualidade, daí tem muita ferramenta, né? Tem muita... para resolver problema, tem lá o Ishikawa, tem lá os 5 porquês, tem lá o formulário 8D, tem um monte de ferramenta. Só que eu não fico colocando as nomenclaturas. Eu quero trazer de uma forma assim prática para realmente gerar transformação. E gerar transformação a gente tem que falar a linguagem.
a linguagem que é falada nas empresas, né? Não levar uma nomenclatura que ele vai ter dificuldade de entender. Então, ó, por exemplo, semana que vem eu tenho uma auditoria agendada, né, numa instituição de ensino. Se eu chegar na instituição de ensino e falar lá de processo BPMN, se eu falar de ficar falando de Kaizen, de PDCA, ninguém vai... Pô, o que esse cara está falando? Está falando grego aí, sabe? Então, eu tenho que tomar esse certo cuidado. Sim. Então, eu tenho que levar a minha comunicação falando sobre quais são as dores. Né? O empresário que quer mais tempo, o empresário que está pensando na sucessão, o empresário que está pensando em expandir, ou o empresário que está pensando em pegar um CEO e quer deixar o processo organizado antes. Então, eu tenho que mostrar através dessa linguagem. Me diz uma coisa, uma outra curiosidade agora. Você falou em contratar um CEO. Se a empresa já tem um diretor lá de um departamento ou um gerente, uma pessoa que está lá há muito tempo na empresa, são pessoas bem aplicadas, conhecem todos os processos da empresa e tudo, do meu ponto de vista, posso estar equivocada, eu penso assim, é mais interessante que o empresário, né, o dono da empresa, prepare uma dessas pessoas que ele já tem ali, de confiança. De confiança e caminham com ele há muito tempo, do que chamar uma pessoa de fora. Eu concordo. Que vai criar uma indisposição ali, Sim. né? Um azedume ali, sabe? Eu concordo com você, e por isso que quando a gente fala da mudança cultural e toda essa evolução de processo, a gente tem que colocar em paralelo a evolução das pessoas. Perfeito. Então, assim, às vezes a empresa ela tem pessoas assim de confiança realmente, mas às vezes passou 20, 30, 40 anos e não preparou uma pessoa com a capacidade de um CEO. Sim. Sabe? E às vezes não tem visão de processo, às vezes não tem uma visão ampla de negócio. E às vezes é uma pessoa de confiança, toca super bem o departamento, né? Mas fez do jeito que sempre achou que foi certo e que sempre deu certo. Mas não necessariamente é o jeito que vai ajudar na expansão. Nem necessariamente é o jeito que vai ajudar o processo a ser mais autônomo, entendeu? Porque amanhã depois esse empresário ele se retira da empresa, passar uma temporada fora, um exemplo assim, essas pessoas de confiança lá, elas vão ficar ali no meio stand-by, né? Porque elas não vão ampliar a empresa, crescer, evoluir, porque elas não têm esse preparo. Às vezes não tem esse preparo, exatamente. Então, tem muitas empresas que têm lá os seus gerentes que já estão há anos na empresa, mas elas não tiveram a preparação que precisavam. Entende? Então, e a gente nota, sim, que existe uma disparidade grande, né? Quando você vê o que é um CEO dentro de uma Renault. Sabe? Então, o nível gerencial deles, desde a capacidade analítica e crítica e de síntese de informação é absurda. Então, eu, quando eu era técnico, né, eu entrei na Renault. Você entrou bem jovenzinho, né? Eu entrei, tinha 23, 22 anos. Acabado de se formar. 24, tinha acabado. Na verdade, eu estava ainda na faculdade, né, porque eu entrei como estagiário. Então, naquela época, para você ver, quando eu fui efetivado, eu me participei das seleções de algumas vagas lá dentro e participei da de técnico de qualidade júnior na época, né? E aí foi as entrevistas. E na entrevista que me fez, né, ser contratado, saí do estágio, fui realmente para um cargo efetivo, inclusive foi a Valéria que estava aqui na nossa palestra, ela foi a minha amiga hoje, que foi minha gestora que me contratou na Renault. Foi ela? Ela me contratou naquela época. Por isso que ela ficou encantada de ver todo o trabalho que você estava fazendo ali. Sim, então... Né? Ela conheceu você bem jovem no começo de tudo. Sim, eu tenho uma super admiração por ela e respeito também, e ela me ajudou a desenvolver muito também, sabe? Que bacana. Então, assim, na parte profissional, tem duas pessoas que eu vejo que agregaram muito na minha parte profissional, a Valéria e meu pai. O meu pai, ele é o cara, assim, empreendedor, vendedor, o cara que conhece de gente, que bacana. sabe?
A Valéria também tem uma visão muito ampla de pessoas, um olhar de desenvolvimento, mas um olhar firme na qualidade e tem postura, sabe? Então, assim, eu aprendi muito com eles. Que legal. E, então, voltando ao que eu estava falando, né, na questão de quando eu fui contratado, na questão de visão do CEO, que eu vou pegar um gancho nisso. Tá. Por que eu falo sobre essa capacidade analítica, sobre essa questão de síntese de informação? Quando eu fiz essa entrevista para técnico júnior, a Valéria me fez uma pergunta. Ela falou, Bruno, aonde que você pretende estar daqui 2 anos? Eu falei, daqui 1 ano eu quero estar como analista já. Porque eu estava fazendo faculdade, fazendo meu inglês, né, idioma e tal. Ela olhou para mim, Bruno, daqui 2 anos você vai aprender o que é ser um técnico sênior. Não era um analista ainda. Então, assim, é o técnico júnior, técnico pleno, técnico sênior. Na época, né, eu com a minha imaturidade, eu pensei, cara, um balde de água fria, mas foi a pura realidade, porque, para você ter uma ideia, Vera, eu consegui me tornar analista depois de 5 anos. 5 anos. Só que com um técnico como... Que crescimento que você passou, então. Então, assim, com 3, 4 anos eu já tinha me tornado um técnico sênior. Aí eu já sabia qual que era a diferença da senioridade. A senioridade tem relação com a maturidade. E não tem a ver com conhecimento técnico, não tem a ver com faculdade, com formação. Ela tem a ver com a tua capacidade de síntese, a tua regulação emocional, porque você tem que encarar gerentes que têm um alto nível de cobrança dentro dessas reuniões, e você tem que ter uma comunicação muito clara e objetiva. Então, isso vai gerando maturidade profissional, entende? Então, isso é senioridade, isso é maturidade profissional. Foi moldando você. Foi moldando, também, exatamente. Né? Então, hoje eu percebo o que é um profissional sênior. Sênior não é você estudar, fazer faculdade, mestrado, doutorado, mais o quê? O cara pode ter tudo isso na formação e ser um júnior. Sabe? Então, e tem isso, né? Tem muito, tem muito, né? Tem dono de empresa que fala, né, eu sou... então, enfim, né? Mas não tem essa noção do que é o desenvolvimento de senioridade, de maturidade que uma multinacional dessa exige. Que bacana isso. Sabe? Então, hoje eu tenho essa visão. Sim. Então, é uma questão de... Se preparou para a vida, né? Sim, hoje você ser o empreendedor dos seus negócios. Exatamente, né? também. O dono da sua consultoria, também, né? Exatamente, e poder passar esse conhecimento para as empresas, né? Então, sensacional. Então, tudo é uma escadinha de desenvolvimento. Uma escadinha, é verdade. Que coisa fantástica isso. Porque talvez você não se tornasse um consultor dentro dessa toalha se você não tivesse vindo lá atrás dessa experiência toda, né? Sim, não, com certeza. Isso que te deu esse cabedal, né? Sim. De conhecimento, esse arcabouço aí, né? De preparo. Sim, eu digo que até demorei para me encontrar, sabe, Vera? Porque em 2020 eu ainda estava na Renault e eu fui muito transparente lá dentro. Eu cheguei na minha gerência e falei, eu não quero mais ficar na Renault. Eu sinto que o meu ciclo fechou. Quantos anos depois? Né, isso foi 2020, então, né, eu tava... 6 anos já? Né, eu tinha... Ficou 15 lá? Eu entrei na Renault em 2008. Né, então, em 2018, 10 anos, 2020, né, 22... 12 anos. 12 anos dentro da Renault, eu já falei para eles que eu queria sair. Tá. Então, eu não pude sair naquele momento. Porque eu tentei negociar. Falei, tem como fazer um acordo? Não tem? Né? Então não tinha como, porque estava fora da política da empresa fazer o acordo, e principalmente porque os meus resultados eram bons. Então eles não tinham uma justificativa para me desligar. E eu falei, tudo bem. Você estava insatisfeito já? Sim, eu já sentia que eu queria... Exatamente, mas eu não deixei de entregar, entendeu? Sim. E na época eu já estava trabalhando, já tinha passado de analista, eu já estava como uma função de coordenação de projetos. Então já tinha uma equipe de analistas de engenharia que estava sendo coordenadas por mim ali na questão de projetos para novos veículos. Então, nessa mesmo fase... Assim você achou que aquilo para você já tinha chegado no teu limite? Sim,
porque eu sentia que eu tinha que desenvolver fora as pessoas. Eu sentia que aquilo que eu já tinha aprendido podia ser muito mais valorizado lá fora, entendeu? Ah, que bacana. Porque lá dentro a gente desenvolve muito, Vera. Sim. Né? Não é só o curso da faculdade, não, né, de administração, né? É o curso da vida. Desenvolvimento humano. Humano mesmo. Né? Então, ali eu percebi, sabe, que eu tinha que fazer alguma coisa fora. Eu pensava, cara, eu tenho que ter minha empresa, eu tenho que contratar pessoas, porque assim eu vou conseguir desenvolver gente. Falei, beleza. Então, veio a pandemia, né? E aí eu comecei e como veio a pandemia, todas as funções administrativas passaram a fazer home office. Sim. Então, trabalhando de casa, eu consegui ir me organizando para futuramente montar a empresa, ainda lá. Ah, tá. Então, ainda, né, cumprindo com as minhas atividades dentro da Renault e organizando também algo para me preparar para depois. E aí, nesse meio tempo, para você ver, eu acabei né, me colocando num segmento que não tinha nada a ver comigo na questão do que eu tinha aprendido na Renault. Eu abri uma financeira. Abri uma financeira para crédito pessoal, para crédito para consignado. O que tem a ver com, né? Enfim. Então você queria desenvolver pessoas. Então pensei, eu vou contratar gente e eu vou desenvolver as pessoas, né? Tá. Então é a forma que eu achei que eu tinha que fazer. Eu abri a empresa e ainda estando na Renault eu abri a empresa. Né? Na época... Você já gostava dessa questão financeira, de investimentos? Então, eu gostava de empreender. Mercado de capitais, trade. Na verdade, eu caí de cabeça em estudar isso, sabe? Então, eu estudei muito. Eu sou apaixonada por quem estuda trade. Eu morro de vontade de aprender. Fiz também trade, mas eu acabei estudando muito para poder me certificar como um correspondente bancário. Entendeu? Sim, então sim. eu estudei, fiz a prova da Febraban, né? Aqui faz parte dos errinhos aqui, né? Então fiz a prova, me certifiquei. Diferente de muitos que compram certificado, tá? Isso acontece muito nesse mercado, tem. Eu estudei para realmente passar na prova. Entendi do mercado, abri a empresa em paralelo enquanto eu estava na Renault ainda. Certificado, mas você não entende do negócio, que adianta? Pois é, né? Faz coisa errada, né? Exatamente, né? Feio isso, né? Exatamente, mas enfim, né? Estudou. E aí abri a empresa em paralelo, né? Em paralelo eu já estava, em 2021 tinha uma pessoa que já estava fazendo os atendimentos para mim e eu ainda atuando na Renault. E 2023 chegou a oportunidade onde eu pude sair, né, e a Renault realmente me desligar. Por que isso aconteceu? Agora que a Renault fez a fusão com a Geely, né, que agora é a Renault Geely, inclusive acho que meses atrás a Geely ela é proprietária da Volvo, para você ter uma ideia. A Geely é uma empresa chinesa, né? Né, então, a Volvo agora é chinesa? Não, a Geely que ela tem hoje... Não sei se é parte da Volvo ou ela realmente comprou a Volvo, eu não sei exatamente, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu sei que a Volvo está abaixo da Geely. Então a Geely fez essa união com a Renault e todas as fábricas de motores da Renault e da Geely se transformaram como se fosse uma outra empresa, a Horse, que pertencem à Renault e à Geely. Sim. E na época eu estava trabalhando como coordenador de projetos para o projeto R312, que hoje é o Renault Boreal, que foi lançado esse ano. Então esse projeto está nas ruas, eu ainda trabalhei nele. Bacana. E aí, como eu já tinha deixado a minha vontade de sair bem explícita, estrategicamente, por ser um projeto, né, estratégico para a Renault, eles me passaram para a coordenação de projetos de motores. Então ali a carga, né, eu queria isso realmente também, porque eu sabia que a carga ia baixar um pouco. A carga de trabalho mesmo, né? A carga horária mantinha mesmo, mas a carga de responsabilidade de trabalho ia dar uma diminuída. Então eu acabei assumindo essa parte da coordenação de projetos de motores e aí eu deixei claro que eu queria sair, então eu fui me preparando para isso. E nessa fusão toda, que a parte de motores acabou se tornando Horse, a gente tinha que assinar, né, para realmente aceitar a transferência de Renault para ser um funcionário Horse. Eu falei, para mim não faz sentido assinar, porque eu não quero estar aqui mais.
Você já vai sair? E aí, como eu não quis assinar, a única alternativa foi realmente o meu desligamento, entendeu? Então, Mas você foi saiu tudo desligado pela Renault, pela Renault. não pela Rosa. Pela Renault. Então, tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. E tudo no momento certo. E por que eu falo para você que eu demorei para me encontrar? Porque eu achava que eu tinha que cuidar de desenvolvimento de pessoas apenas dessa forma, abrindo uma empresa. Só que essa empresa, eu saí em 2023 da Renault, até 2024 eu toquei a financeira. Vera, foi uma das maiores escolas que eu tive também com a financeira. Por quê? Porque eu sabia muito de processo, mas eu não sabia vender. Eu não sabia o que era um comercial agressivo, sabe? E na financeira você tem que usar assim 5, 6, 7 ferramentas de uma vez durante o dia para você atingir, sei lá, 10 mil pessoas para você ter uma conversão de 1%. Sabe? Então é assim, exatamente, uma conversão é muito baixa. Sim. E você tem que ter um alcance gigantesco. Então, assim, eu tinha funcionário fazendo ligação por discadora, eu tinha aquela Zura reversa, que é atendimento automático, sabe? Aquelas ligações chatas que você tinha isso também. Tinha lá mensagem de WhatsApp, tinha tudo automático. Mensagem de SMS, tinha tráfego pago rodando no Google, tinha tráfego pago rodando na Meta, né? No Facebook, Instagram. Como era loja na rua 15 de novembro ali de São José. Tinha uma loja física mesmo. Na rua 15 de São José, às vezes colocava lá uma locutora, era panfleto, era tudo. Bem agressivo. Sabe? Então, assim, eu tinha que divulgar. Então, isso me trouxe um conhecimento comercial que eu não tinha na Renault. Na bagagem você não tinha, né? Sabe? Só que, poxa, veja como foi importante você essa dentro etapa. do escritório é uma coisa, né? Sim. Então, quando você dá a cara para bater na rua, sim, no sentido da venda, que é uma coisa mais agressiva, sim, né? Tete a tete com o cliente. Então, todo esse momento, né, foi um momento de grande aprendizado. Sim. Então, eu falo que eu tive que encerrar... Um pouco de estresse também, né? Também, eu acho que foi o momento onde eu mais desenvolvi no lado emocional também. E foi, você vê, né? Foi tudo o momento onde eu estava estudando PNL, estava estudando neurociência. Tudo junto. Tudo junto. Eu estava meditando pra caramba para desenvolver o emocional. Então, assim, eu acho que tudo foi uma escola, sabe? Então, essa fase da Finaban, a Finaban nasceu para me transformar também. Que legal. Sabe? Então, eu tive que encerrar a atividade em 2024. E por conta, assim, de que eu não estava conseguindo manter a empresa realmente. Mas eu digo que ela... mercado, só que aí é aquela coisa, né? Poxa, mas não deu certo. Não deu certo porque ela cumpriu com a função dela na minha vida. Sim. Então ela... Deu certo enquanto durou, né? Deu certo. Cresceu, né, o tempo que precisava. Porque a função dela não era ter dado certo no mercado. A função dela era me transformar. Então ela cumpriu a função. Que sensacional que você trouxe agora. Exatamente. Como é importante se perceber nesses processos, né? Sim. Então isso tudo foi uma escola. Bacana. Em 2024 veio outro aprendizado, porque eu encerrei a financeira e abri um clube de networking. Né? Então foi o Cronos, a gente fazia todos os meses eventos aí. Eu lembro que você falou. Então, outro aprendizado, porque aí eu me desafiei bastante, porque eu queria aparecer em algum podcast, eu queria aparecer para, sabe? E eu queria transformar, exatamente, e eu queria transformar empreendedores, só que olha, não estava no caminho certo ainda. Por quê? Porque eu estava deixando de lado minha bagagem industrial. Eu atender empreendedores, eu estou deixando de lado o que eu aprendi na indústria. Sim. Porque o empreendedor ele precisa também de suporte, mas não essa bagagem do processo industrial. Sim, é diferente, né? E aí, esse projeto do Cronos, ele fez a função dele também na minha vida. Por quê? Como eu queria aparecer, eu queria ajudar empreendedores, falei, cara, ninguém me chama para podcast, ninguém me chama para uma TV, para uma rádio. Eu vou fazer os eventos. Eu vou fazer os eventos e eu mesmo vou palestrar. Entendeu? Eu pensava dessa forma. E outra, eu tinha que me desenvolver na fala. Sim. Eu tinha que me desenvolver na comunicação. Tudo são processos. Exatamente. E aí eu via que ali eu ia me desenvolver. E, Vera, eu fazia aqueles primeiros eventos de networking, mas com frio na barriga, cara. Cara, um nervosismo assim que você não tem ideia, sabe? Pra mim participar de uma entrevista que nem você está fazendo comigo aqui, meu Deus do céu, cara. Que é tão natural. Agora parece que tá, né? Sabe? Tá fluindo, muito mais natural. Fluindo, né? Então foi processo. Que bacana. Então foi 2025,
que daí, né, eu encerrei o clube de networking em 2020, finalzinho de 2024, 2025, eu pensei, cara, eu vou focar na consultoria. Aí eu comecei a fazer, organizar e tal, eu ainda não tinha bem estruturado, até metade do ano de 2025, que aí eu realmente coloquei em prática a consultoria. Né? Então, estava com 3 clientes tocando consultoria, Que bacana. já na metade de 2025, né? Foi em 2025 que você deu a palestra Foi, aqui, né? foi. Isso, você já Acho estava que com foi alguns aqui, foi em clientes, setembro. tudo, né? Então, foi todo um processo, mas eu vejo que eu tinha que passar por aquilo. Sim. Sabe, se eu não Foi o passasse, eu não... caminho do autoconhecimento mesmo, né? Sim, Do aprendizado, né? Teria que passar mesmo sim. pela... E tudo exigiu renúncia, para você ver, né? Sim. A saída da Renault, poxa, cara, foi quase 15 anos construindo uma carreira. Então, a coragem de sair, o desconforto de não ter o salário no mês, Sim. né? E com A certeza era um incerteza, salário bom, seguro, né? exatamente, Todo né? mês ali. A Renault lá tem o PLR, que é muito, né? Poxa, todo mundo quer. E eu estava abrindo mão. Então, abri mão porque eu sentia que o meu propósito não estava mais lá. Eu segui o coração, sabe? Mas se eu tivesse lá até hoje, eu não teria crescido internamente como eu cresci Sim, fora, sabe? que bacana isso. Então, eu tive que passar por tudo que eu passei. Eu tive a coragem de renunciar. É a escadinha da renúncia de novo que eu estava te falando, né? A famosa que eu gosto muito disso, né? Assim, eu sou psicanalista, mas não atendo mais nessa área, mas eu gosto muito de usar essa expressão, é a famosa jornada do herói, né? Sim, Você teve que passar por todos esses processos, né? sim, Alguns até bem doloridos, né? sim, Mas faz parte do crescimento, né? sim, Acho lindo essa jornada do sim. herói, essa trajetória de E vida. faz parte, a gente Jornada do herói. tem que se desafiar. Se a gente não se Exato, desafia, o não vem tempo todo. desconforto, não vem crescimento. É verdade, meu Assim, querido. né? Vamos encerrar o nosso programa. A gente hoje começamos um pouquinho mais tarde, né, Gibson? E então já estamos encerrando agora, são 8h36, está certinho o nosso relógio ali? Que bacana. Para quem nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Né? A gente está construindo ainda, né, essa nossa audiência. A nossa TV e Casa é um canal novo ainda aqui em Curitiba, mas para todo o Brasil. Até internacional, né? Porque hoje, quando você está na web, você está na maior Tá estrada em do qualquer mundo, lugar, né? né? Em qualquer lugar, né? Sim. Que bacana. E hoje aqui com vocês, nosso querido amigo Bruno Castro, que trouxe toda essa bagagem, toda essa expertise dele, toda essa trajetória de vida. Eu acho lindo esse nome, Jornada do Herói. Ele trouxe tudo pra gente hoje. Olha que coisa fantástica. Bruno, meu querido, muito obrigada por você ter vindo. Né? Você se disponibilizou de vir até aqui um dia friozinho hoje, Sim. chuvoso, né? E você veio para compartilhar um pouco dessa tua jornada. Obrigada. Sim, eu meu que agradeço querido. mais uma vez pelo convite, né? E é sempre bom estar aqui contigo, E né? venha Compartilhar. sempre, quando você tiver né, uma outra história nova, assim, fala, preciso compartilhar com você algumas coisas. Me liga e vem Com correndo. certeza. Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui ao vivo e a cores, né? A partir das 19 horas. Hoje entramos um pouquinho mais tarde, por isso que estamos acabando também um pouquinho mais tarde. Então, agradecemos mais uma vez, né? E lembrando que a gente está todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas, eventualmente atrasamos um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai ter outro programa que é a Prosaica Poética. Posso deixar meu contato? Ai, por favor, tem o Instagram. Então, Instagram, bcastro.consultoria. Isso, Né? e Então, também tem o WhatsApp, é público, WhatsApp, sim, 419 9952-8310. Vamos fazer, repete. 419-9952-8310. E o Instagram, bcastro.consultoria. Bcastro, tudo junto. Bcastro. Isso. Ponto consultoria. Ponto consultoria, isso aí. Eu vou pedir uma coisa para você, que às vezes eu lembro de pedir. Você tem uma pessoa amiga, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, que você gostaria de convidar para vir participar do nosso programa? Olha, acho que tenho sim. Tem? Tenho sim. Então, já vou dar uma olhada na lista e vou te passar. E daí você passa pra gente, porque é tão bom, né? Quando Sim, vem claro. uma pessoa e depois indica os amigos, né? Sim. Você sempre tem uma pessoa, a gente sempre tem, né? Quem a gente gostaria que pudesse estar compartilhando também Claro. a sua jornada de vida, né? Sua Sim. jornada do herói.
Não, com certeza. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês e até quarta-feira que vem. Bye, bye.